Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois, pelo caminho, tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison, a missa é transmitida, fica aí no canal. Nós terminamos o tempo pascal, e terminou domingo, né? Então começou o tempo comum, não começou, já tinha começado o tempo comum. Nós estamos continuando o tempo comum já na 7ª semana. Serão 34 semanas do tempo comum. Durante a semana, os evangelhos de Marcos, primeiro, Mateus e Lucas serão lidos. E João sempre é lido na Páscoa. Bom, hoje é Marcos 9, 30 a 37. Trazer a Bíblia para a igreja. Não é só crente que usa a Bíblia, não. Marcos 9, 30 a 37. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele estava no norte de Israel. Na Galileia, ele nasceu na Judéia, mas estava atravessando a Galileia. Herodes era o governador da Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso. Jesus, muitas vezes, não queria chamar a atenção. Não precisa. As pessoas já iam a ele mesmo se ele chamar a atenção, né? Então, muitas vezes ele se ocultava, diferente de algumas pessoas que querem aparecer muito, né? Mas Jesus não queria, não. Ele não queria aparecer, não. Agora aqui diz por quê? Porque ele estava ensinando aos discípulos. Ele não estava ensinando a multidão. Hoje está ensinando só aos discípulos. Tem momento que ele está com a multidão, tem momento que ele está com o discípulo, e é assim. E dizia-lhes, o que Jesus estava falando? O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem é ele. É uma profecia de Daniel 7, 13, 14, para dizer que ele é Deus. E ele vai ser entregue nas mãos dos judeus. E eles o matarão. Então Jesus está anunciando a morte dele. Normalmente ninguém fala de morte, né? Tem medo de falar de morte. Pois Jesus falava: vou morrer. Está dizendo isso, eu vou morrer. Daqui a pouco eu vou morrer. É isso que ele está dizendo hoje. Pois bem. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. E 3 dias depois eu vou ressuscitar. Então, para quem morre na fé e pediu perdão dos pecados, esse vai para o céu. Se não, não vai.
Pode ser quem for, não vai. Para a Igreja Católica é assim. Ninguém escapa dessa história. Se, antes de morrer, pediu perdão, vai para o céu. Se tiver que pagar alguma coisa, purgatório. Se não pediu, não vai. No céu não entra. A verdade da igreja é essa. E é bom a gente saber disso. Certamente pode rezar, porque a gente não sabe onde é que a pessoa está. Se está no purgatório, reza para ir para o céu. Se está no inferno, a oração não adianta. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Os discípulos não entendiam nada. Nada. Como pouca gente entende. A Bíblia hoje, porque nem lê, né? Às vezes nem lê. Né? A maioria nem lê a Bíblia, né? Aí às vezes vai para a igreja e fica escutando, não entende. Eles também não entendiam, não. Eles não compreendiam o que Jesus estava falando. E tinham medo de perguntar, porque estava falando de morte, tinham medo. Pois bem, aí então foi isso. O Evangelho está dizendo, ele estava lá na Galiléia, no norte, conversando com os discípulos, dizendo que eu vou morrer e 3 dias depois eu vou ressuscitar. Tá certo. Aí eles chegam a Cafarnaum, cidade onde ele morava. Cidade de Pedro. Pedro era um pescador. Durante a missa, a homilia, eu não gosto de ficar andando não, tá? Tem que ficar sentado escutando. Chegaram na casa de Pedro. Aí Jesus perguntou. Vocês estavam conversando pelo caminho, não era? Era. E o que vocês estavam conversando? Jesus quis saber o que eles estavam conversando. Jesus falando da morte dele. E eles depois conversando outra coisa, né? Aí ficaram calados. Por que ficaram calados? Porque pelo caminho eles estavam conversando, discutindo quem era o maior entre eles. O maior, eles queriam ser o maior. Hoje também, né? As pessoas querem ser grandes. Ninguém se contenta com o que tem, né? Quer sempre mais. O discípulo a mesma coisa. Eles ficavam discutindo quem era que ia mandar. Depois de Jesus morresse, né? Quem era que seria o chefe, o maior. Aí Jesus sentou, chamou os 12 apóstolos e falou: vocês querem mandar? Pois bem. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos. E aquele que serve a todos. Quer ser o primeiro? Vai servir, fica lá atrás. Na igreja não é para mandar, não. Já tem o Papa, tem os bispos, tem os padres. Ninguém está mandando na igreja, não. Quer ser grande? Quer ser o primeiro? Seja o último. Ainda hoje a lei da igreja, na igreja é assim. Só porque pouca gente segue, né? Mesmo dentro da igreja querem mandar. Por isso que não dá certo, muitas vezes nas casas, nas famílias. Se numa família todo mundo mandar, ninguém obedecer, é uma guerra. Então o mais importante na igreja é quem obedece, não é quem manda não. Quem obedece vai conseguir um lugar melhor no céu do que quem manda. Mas nós não entendemos ainda. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Aí ele pegou uma criança, colocou bem no meio assim, né? Abraçou e disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, porque normalmente a criança não quer ser primeiro, né? Ela brinca, às vezes briga, mas depois esquece, e aí fica naquilo, né? Embora tem criança, né, com temperamento brabo, mas geralmente a criança não guarda rancor, né? Geralmente. Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que acolhe. E quem me acolher, não acolhe a mim, mas acolhe ao Pai. Então, em outras palavras, nós temos que ter um coração de criança, se quiser entrar no reino de Deus. Não guardar rancor de ninguém. Porque o rancor mata.
Quem guarda rancor não conhece Deus. Pelo menos naquele momento não conhece não. E não querer mandar. Quer ser grande, tem que ser o último na igreja. Não é na primeira fila, não. Não é essa fila aqui dos bancos, não. É uma coisa espiritual. É não querer mandar. Pouca gente percebe isso. Pouca gente na igreja. Aí tem a primeira leitura da carta de São Tiago. O que ele fala? Caríssimos, de onde vêm as guerras? Está falando da guerra. O mundo está em guerra, né? Está em guerra lá em Israel, faixa de Gaza, guerra na Ucrânia, na China eles matam quem é contra o regime, na Rússia também. O mundo nunca deixou de estar em guerra, não. De onde é que vêm as guerras? De onde é que vêm as brigas entre vós? É Tiago que está falando. Não vem das paixões que estão em conflito dentro de vós? Ele está dizendo que as guerras, as brigas nas famílias, vêm das paixões que estão dentro de nós. E é mesmo. Cobiçais e não conseguis ter. A pessoa quer muito uma coisa, não quer briga. Um país quer o outro, não tem guerra. Matais e cultivais inveja. A inveja mata. Tem inveja do outro, depois briga. Mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Por quê? Ele vai dizer. Vocês não têm nada, é porque vocês não sabem pedir. Vocês ficam só nessa inveja, nessa briga, nessa guerra, nessa paixão. Vocês não sabem pedir a Deus coisa boa. Pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Geralmente a pessoa quer só para si. Aí ele fala assim, pesado. A palavra de Deus é pesada. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem procura ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem procura as coisas do mundo não conhece a Deus. Quem quer mandar não conhece a Deus. Certo, no acaso o pai é quem manda mesmo. Tem que ter um que manda. Né? Quem ouve a voz do mundo aí, no Brasil há pouco tempo houve um show daquela mulher aí, ganhou 17 milhões para vir no Brasil. Não vou dizer o nome dela não, porque eu me recuso a dizer o nome dela. Ganhou 17 milhões para se vestir como uma mulher qualquer e invocar o Satanás. Pois que ela ficou com o Satanás, no retorno dela lá para os Estados Unidos. Adúlteros, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Todo aquele que pretende ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Se a gente buscar as cores do mundo, as músicas do mundo, os costumes do mundo, nós não temos Deus. Ele está dizendo. Ou julgais em vão, que a Escritura diz, com ciúme anela o Espírito que nos habita. Deus tem ciúme de nós, mas só para quem busca Ele, quem deixa o mundo. E Ele nos dá uma graça maior. Que graça é essa? Porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos prepotentes. Deus resiste a esses. E Ele concede graça aos humildes. Humilde é aquele que põe a confiança em Deus. Obedecei, pois, a Deus. A nossa vocação é obedecer a Deus. Se a gente quiser ir para o céu, é obediência a Deus. Obediência à igreja. Mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo está no mundo. E muita gente está seguindo o diabo. Hoje, muita gente nem acredita mais no diabo, né? Acreditando ou não, ele existe. Resistir ao diabo, resistir ao pecado. E o pecado fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Quando é que Deus se aproxima de mim? Quando eu vou atrás dEle. Quando eu confesso, para comungar tem que confessar, se tiver pecado grave, né?
Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, liturgia das horas, leitura da palavra, tudo isso nos aproxima de Deus e Deus vem. Mas se aproximar do mundo, Deus não vem. Purificai as mãos, ó pecadores. Está chamando de pecador todos nós, né? Eu, todo mundo, né? Você, só não é Maria, nem Jesus. E santificai os corações, homens dúbios. Dúbio é quem não tem certeza naquilo que quer. Aquela pessoa que vive em dúvida. Eu quero isso, não quero, vou para cá, vou para acolá. Ninguém pode ser assim, não. Tem que decidir. Ficai tristes, vestir o luto e chorai. Quem está no mundo, seguindo as cores do mundo, quem é dúbio. Transforme-se em luto o vosso riso e a vossa alegria em desalento, para quem está distante de Deus. E no final ele termina. Humilhai-vos diante do Senhor. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. E Ele vos exaltará. Se eu me humilhar diante de Deus, eu vou ser exaltado. A maior exaltação é a ressurreição. Quando a gente vai morar eternamente com Deus. Estou falando em ressurreição, não em reencarnação, porque reencarnação não existe. É uma invenção do Espiritismo. O Espiritismo não existe. Para nós católicos, a gente nasce uma vez, vive uma vez, morre uma vez e ressuscita uma vez. Então, a leitura de hoje que a gente procura a Deus, né? Também rezando pelas pessoas que têm alcançado o reino de Deus, tenham pedido perdão antes, né, de passar dessa vida para outra. Que nós também, nós temos que nos preparar, porque a qualquer momento a gente vai também. Que a gente se prepare com a confissão, com a oração, com a adoração, com a missa, com a caridade, e viva de acordo com a palavra de nosso Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.